Olá, pessoal! Essa aula é uma aula de revisão para a gente lembrar o que foi visto na disciplina de modelagem 3D até o presente momento. Na última aula, a gente começou com um projeto, de uma edificação residencial. A gente tinha, então, a planta da edificação com layout e uma planta que apresenta apenas as divisórias da edificação, os elementos de vedação, paredes, os elementos de abertura, portas, janelas e alguns elementos que delimitam o piso, da edificação. E aí, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente precisa para começar a modelar fielmente um projeto já existente de um arquivo DWG, do AutoCAD, é importar esse arquivo para dentro do SketchUp. Só que antes de importar, é legal a gente conferir qual que é a unidade de medida em que o desenho foi feito. Checando aqui, vou pegar a reguinha aqui do AutoCAD e vou medir a largura dessa porta. Em torno de 120 centímetros. Então, o nosso projeto aqui, ele foi modelado em centímetros. E aí a gente vai tentar fazer a mesma coisa no SketchUp. Então, se a gente for lá, eu vou editando o nome dos comandos aproximadamente igual o SketchUp em português, porque é a versão que a maioria tem. Então, a gente tem que ir lá em Janela, Informações do modelo. Aí lá embaixo tem uma aba que chama Unidades. Aí o formato decimal, a gente tem que passar para centímetros, para a gente modelar na mesma unidade de medida do AutoCAD. Vou deletar essa bonequinha aqui, porque a gente não vai precisar dela. Na verdade, a gente pode até deixar. Vamos deixar a bonequinha para ver se o modelo vai ser importado na escala correta. Então, a gente vem aqui em Arquivo, Importar. E aí, a gente vai tentar achar onde a gente deixou o nosso arquivo do AutoCAD. O arquivo que eu passei para vocês é Favenorte Residência 1 Pavimento LF. Tá vendo aqui embaixo essa janela que está escrito AutoCAD Files, DWG, DXF? Essa janela aqui ela é extremamente importante que a gente confira antes de começar a importar algo para dentro do SketchUp. Se eu selecionar, por exemplo, SketchUp, ele vai me mostrar dentro dessa pasta modelagem 3D apenas os arquivos que estão na extensão SketchUp. Se eu colocar, por exemplo, JPEG, se eu tivesse alguma imagem dentro dessa pasta, ele ia mostrar essa imagem. Então, eu conseguiria importar apenas imagens para dentro do SketchUp. Como a gente quer importar um arquivo do AutoCAD, a gente vai colocar AutoCAD Files. E vamos importar esse projeto. Aqui ele está mostrando, então, algumas propriedades do modelo, Os layers, os blocos, quantidade de círculos, quantidade de elipses, de linhas. Então, são só informações referentes ao modelo que a gente está importando. A gente pede para fechar. E aí, vamos checar se está na escala correta. A bonequinha aparentemente está proporcional, não está? Lembram que a gente mediu a largura dessa porta? Que era 120 centímetros? 120 centímetros, Então, o nosso modelo está na escala certa, que a gente vai começar a trabalhar. Primeira coisa, a gente importou o modelo, a gente vai começar a modelar em cima dessa planta, a gente não vai utilizar essa do layout, porque a gente não vai precisar desses móveis, a gente vai importar esses móveis depois de uma biblioteca que a gente vai criar. Então, esses móveis vão estar prontos e a gente vai simplesmente inserir eles no ambiente. No momento, a gente vai modelar apenas o projeto arquitetônico, então o que está desenhado dentro dessa planta aqui. Se eu selecionar uma linha aqui, tá vendo que o meu modelo ele está agrupado? Todas as linhas estão agrupadas? Eu quero apagar esse projeto daqui. Eu quero desenhar só em cima desse. Então, o que eu vou fazer? Com o modelo selecionado, ele vai estar azul. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em explodir. Vou clicar fora. E aí, então, se eu selecionar qualquer linha
agora eu consigo selecionar linha por linha do modelo, né? Ele não está agrupado mais. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui que eu não vou precisar utilizar. Selecionei clicando com o botão esquerdo do mouse, né? E arrastando. E vou deletar. Eu também não vou precisar do norte, então eu vou deletar ele também. Eu sempre gosto de trabalhar com o modelo em relação à origem, porque se tiver alguma coisa, né, rotacionada, eu quero ver se o meu modelo ele está completamente alinhado com esses eixos. Então aqui está o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que é a parte vertical da modelagem, né? Eu vou selecionar então todas essas linhas, vou pedir para agrupar de novo, então eu vou selecionar aqui Make Group, fazer grupo. E com esse comando aqui de mover, eu vou clicar nessa linha aqui do meu modelo e vou trazer esse modelo para a origem, que é o encontro de todos esses eixos do SketchUp. Beleza? Então agora eu tenho o meu modelo aqui, ele está perfeitamente alinhado com esses eixos, certo? Não tem nada torto aqui. E aí, para começar, eu vou desenhar um retângulo em cima desse modelo, eu vou criar uma superfície em cima desse desenho. Então eu vou clicar aqui no retângulo, vou clicar nesse primeiro ponto que é a origem, cliquei, soltei o mouse. E aí, vou clicar nesse último ponto, que é a outra extremidade. E aí eu criei uma superfície. Por cima, essa superfície está roxinha, não tá? E aqui embaixo ela está branca. Dependendo do tipo de programa que a gente utiliza para renderizar, se a gente pintasse essa superfície aqui, colocar uma grama, por exemplo, em cima aqui dessa superfície roxa, na hora de renderizar, esse programa não ia reconhecer a pintura que a gente está colocando, né? A textura. Aí o que acontece? Para ele reconhecer, eu tenho, na verdade, que fazer com que essa face seja branca. As texturas só são reconhecíveis na face branca, porque é como se isso aqui fosse as costas do desenho, as costas da superfície. E ele só reconhece se fosse a frente. Então, já para a gente ir se familiarizando com isso, eu vou pedir para ele inverter as faces. Então, tudo que a gente for aplicar uma textura, a superfície tem que estar branca, senão ele vai estar vendo só o inverso dela. Então, eu vou clicar nessa superfície, com o botão direito do mouse, eu vou selecionar Inverter Faces. Agora ficou branquinho, né? O que eu vou fazer agora? Eu quero que o meu modelo ele reconheça a interseção. Se eu seleciono aqui, eu tenho uma superfície única de fora a fora do meu modelo, né? Eu quero que ele gere uma superfície aqui, outra superfície aqui, outra aqui. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar tudo e com o botão direito do mouse eu vou clicar em interseccionar faces com o modelo. Agora, se eu clico em cada uma dessas superfícies, percebe que ela foi dividida? Aqui a gente está tendo um probleminha, né? Tá vendo que quando eu clico em uma superfície, ele seleciona, na verdade, isso tudo? São alguns problemas do SketchUp que espera-se que com versões mais recentes eles sejam resolvidos. E aí é um problema que às vezes torna muito chato trabalhar com esse programa, né? O que eu normalmente faço? Se alguém tiver uma sugestão de algo mais prático, depois pode me falar. Tá vendo que aqui tá faltando uma linha? Não tá completando, né? A primeira coisa é identificar esses erros do modelo. Completei, ele continua com uma superfície única. Então, o que eu faço quando eu tenho esse problema? Eu pego a linha aqui e começo a redesenhar o modelo, para ver se ele começa, então, a dividir as superfícies. Dividiu, não foi? Essas aqui continuam unidas. E eu vou fazendo isso para tudo, até eu conseguir separar todas essas superfícies. É um retrabalho, mas acaba que
é o modo que eu não sei se tem um modo mais prático, mas é melhor do que se eu tivesse um modelo do SketchUp e fosse com linha por linha desenhando aqui para poder criar a superfície, né, linha por linha. Então, quando eu uso esse interseccionar faces, ele já vai criando algumas superfícies automaticamente e outras dão erro. Então, eu vou separando essas superfícies através desse comando da linha e vou pular essa parte do vídeo, e se tiver dado algum problema com o modelo de vocês, eu peço que vocês façam isso com essa linha até separar todas as superfícies do modelo. Tudo bem? Então eu vou dar uma pausa, depois eu volto com o modelo pronto. Então, pessoal, voltando aqui, eu tenho agora quase todas as superfícies separadas, só redesenhando aquelas linhas, né? Só que eu ainda tô com algum problema. Olha essas aqui. E com essa linha, refazendo tudo, tá vendo que não separa de forma alguma? Às vezes isso pode acontecer. O que eu faço nesses casos que o comando da linha não quer separar? Eu clico na superfície, aperto Delete no teclado, deletei a superfície. E aí agora eu refaço ela manualmente. E ela vai refazer certinha dessa vez. Essa porta aqui tá com um buraco, né? Então, vou refazendo. Pronto. Agora o meu modelo tá todo dividido. Na verdade, falta essa porta aqui. Vou deletar e vou refazer. Pronto, agora o meu modelo está todo dividido certinho nas superfícies, né? O próximo passo, a gente vai começar a modelar os pisos da edificação, né? Antes da gente começar a modelar as paredes, a gente vai colocar os pisos e vamos colocar uma espessura para eles, né? Vamos começar então pela calçada. A calçada não é só um plano, né? Ela tem uma espessura. E a gente vai começar colocando a espessura dessa calçada. Antes de começar a desenhar, eu queria falar sobre a importância de a gente criar grupos dentro do SketchUp. Se eu utilizasse, por exemplo, Push-Pull, vou subir 10 centímetros, 10, Enter. Agora eu tenho uma superfície, né? Se eu quisesse agora mover essa superfície, com esse comando aqui, por exemplo, se eu clico aqui, tá vendo que ele arrasta tudo, tá tudo colado? Isso acaba que atrapalha muito a nossa modelagem. Se eu tivesse, por exemplo, um objeto aqui, né? E esse objeto não fosse um grupo, que eu consigo selecionar e mover ele sozinho, sem arrastar tudo que está colado nele, ia gerar maior problema. Então, dentro do SketchUp é super importante a gente criar esses grupos, para depois facilitar a desmontagem do modelo. Eu poderia simplesmente ocultar essa calçada no momento que eu não quero que ela seja vista. Então, eu vou ensinar para vocês a criar essas superfícies, esses componentes, através de grupos. Vou desfazer o que eu já fiz, porque tem um erro aqui em relação a essa modelagem que a gente vai consertar. Então, Ctrl Z, eu voltei ao modelo que eu tinha antes, né? Só aquela superfície. O que acontece? A calçada, ela não é só isso aqui. A calçada, na verdade, ela tem esse outro trecho aqui dentro, tá vendo? Isso aqui faz parte da calçada. Porque essa linha aqui é uma linha de projeção de uma marquise que tem em cima desse muro. Se a gente for conferir aqui no desenho do SketchUp, não vai dar para ver a linha tracejada, mas essa linha aqui é a linha da marquise. E a calçada, então, é delimitada por essa linha vermelha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Por enquanto, eu não preciso modelar aquela marquise. Eu quero modelar só a calçada. Então, eu vou clicar aqui nessa linha e vou deletar ela. Então, selecionei. Na verdade, ele refez o meu grupo. Vou pedir para explodir o modelo de novo.
Na verdade, não, nem precisa explodir o modelo de novo não. Deixar ele agrupado aqui em cima, que depois a gente pode utilizar. Então, a gente tem esse modelo aqui, né? Então, pessoal, a gente tem as superfícies aqui, né? E aí, a gente tem esse modelo que ficou por cima, que é um grupo. Eu vou simplesmente mover ele para o lado, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, peguei o comando de mover, vou clicar na origem e clicar em um outro ponto, seguindo esse alinhamento do eixo vermelho, né? Vou clicar aqui. E aí, aqui eu tenho só o meu modelo. Tá vendo que essa linha aqui tá preta? Essa linha aqui a gente não vai precisar dela. Então, eu vou deletar essa linha. E aqui eu vou começar modelando a calçada. Vou clicar 2 vezes em cima dessa superfície. Com o botão direito eu vou clicar em fazer grupo. Criar grupo, eu acho. Que tá na versão em português. E aí criei o grupo, né? Vou clicar 2 vezes sobre ele. Tá vendo que ele tá branco? Todo o resto aqui eu não consigo trabalhar. Eu consigo trabalhar só dentro do grupo, que é essa superfície branca. Com o push-pull, eu vou clicar em cima da superfície, cliquei, soltei o mouse, simplesmente cliquei e deixei. E vou mover o mouse para cima, que é a direção onde eu quero aplicar a espessura. Vou digitar 10, Enter. Então agora eu tenho a nossa calçada modelada, né, com 10 centímetros de espessura. Se eu pegar aqui aquela trena e medir de um ponto ao outro, ele vai mostrar 10 centímetros, então tá correto. Beleza, a gente tem a nossa calçada modelada. Agora, a gente vai começar modelando essa superfície aqui que é o passeio de entrada, né? Seguindo o nosso modelo do SketchUp, a calçada ela tá no nível 20. Vamos olhar só essa segunda parte aqui. Então, ela é o nível 0. E essa entrada aqui tá tudo no mesmo nível, 10 centímetros acima da calçada. Então, a gente vai criar essa nova superfície 10 centímetros acima da superfície da calçada. E a gente não vai precisar da porta, porque isso aqui é uma superfície contínua, certo? A gente não vai modelar a porta agora. Então, eu venho aqui no meu modelo e vou deletar essa superfície aqui, essas linhas que eu não preciso. Isso aqui é uma superfície única. Então, eu posso clicar linha por linha e vir deletando, ou eu posso selecionar. Se eu selecionar nessa direção, percebe que ele, além das linhas, né, ele selecionou a superfície. Se eu fizer a seleção no sentido contrário, ele vai pegar todas essas linhas e não vai pegar outras que não sejam inteiras. E aí o restante eu vou deletando manualmente. Eu posso também utilizar a borracha para deletar isso. Então eu venho aqui, dentro dessa partezinha redondinha aqui da borracha, ele vai apagando. Se eu diminuir o zoom, fica mais fácil de eu conseguir apagar. E aí eu vou apagando todas essas linhas que não são necessárias. Isso aqui também, tanto isso quanto isso, vão estar no mesmo nível. Então eu vou deletar porque eu não vou precisar dessa linha de novo. Agora a gente vai fazer com que isso aqui seja um grupo. Vamos criar um grupo. Vou clicar 2 vezes em cima da superfície e criar grupo. Percebe que ficou quadrado aqui? É porque como é que falou? Ele pega o contorno de tudo, né? Desde o limite superior até o limite inferior. Não significa que a minha superfície é um quadrado. Se eu clicar 2 vezes em cima dela, olha só, aquele lá é só o limite do grupo. E aí aqui então, eu vou subir essa parte aqui desse calçamento 10 centímetros para ficar no nível da calçada, certo? E mais 10 centímetros para ficar esses 10 centímetros acima do nível da calçada. Então, com o push-pull, eu clico na superfície e vou subir então 20 centímetros.
20, Enter. Pronto, agora eu já tenho esse calçamento interno. Vamos modelar agora esses canteiros aqui. Eles são os canteiros que depois a gente vai colocar grama, uma vegetação. Então, para a gente começar a modelar eles são duas superfícies separadas, né? Então, se eu clico em uma, seleciona ela. E clico na outra, seleciona ela. Vamos criar um grupo com as duas superfícies? Como que eu faço isso? Eu clico duas vezes em cima da superfície, aperto o Ctrl, percebe que apareceu um sinalzinho de mais? Eu aperto o Ctrl e fico segurando. Então, tudo que eu selecionar agora vai ser parte da seleção também. Então, por exemplo, estou com o Ctrl segurado, vou clicar aqui duas vezes. Pronto, eu selecionei as duas superfícies. Com o botão direito, eu vou vir em Criar Grupo. Vamos fazer então com que o nível dessa parte aqui, né, desse gramado, seja no mesmo nível da calçada. E aí essa borda aqui, que é o limite do canteiro, que pode ser uma parte de alvenaria, a gente coloca ele no nível desse calçamento interno. Então eu vou clicar duas vezes em cima desse grupo que a gente acabou de criar. Com o Push Pull, eu vou subir então 10 centímetros para ficar no nível da calçada. Então, eu clico em cima da superfície, movo o mouse na direção que eu quero subir e posso digitar 10, Enter. Ou então, eu vou desfazer aqui para vocês verem como vai ficar. Ctrl Z, eu clico na superfície e arrasto ela aqui para o nível da calçada, tá vendo? Aí apareceu um quadradinho azul, certo? Falando que está no mesmo nível dessa superfície. Quando aparece esse quadradinho e fala que está no mesmo nível, eu clico em cima da superfície e as duas agora vão estar no mesmo nível, tá vendo? E eu vou fazer a mesma coisa para essa superfície de cá. Pronto, agora a gente tem então 3 grupos, né? Essa calçada interna, a calçada externa, né, da edificação e esse gramado. Agora a gente vai criar esse canteirinho aqui, das duas áreas. Então eu vou clicar duas vezes em cima dessa parte do canteiro, né? E vou clicar mais com o Ctrl selecionado, então com o sinalzinho de mais ali ao lado da setinha. Eu vou clicar duas vezes aqui e vou mandar criar um grupo. Clico duas vezes em cima desse grupo, selecionei. Com o Push Pull, então, eu vou subir até o nível dessa calçada. Eu posso subir 20, digitar Enter, ou então posso ir até o nível dessa calçada com o meu mouse, né? E aí, quando aparecer esse quadradinho azul, eu clico. E vou fazer a mesma coisa para esse lado de cá. Subir, ficou azul, clico. E vou clicar fora do grupo. A gente começou então a modelar os limites, né, o contorno desse canteirinho. Agora então, a gente vai começar a criar o muro central dessa edificação, né, um muro externo. Vou clicar então duas vezes em cima dessa superfície. Com o botão direito eu vou clicar em Criar Grupo. E vamos colocar esse muro a uma altura de 2,80. Eu vou clicar então duas vezes em cima desse muro. Com o Push Pull, eu vou selecionar, clicar em cima da superfície, mover para cima, né? E vou digitar 280. Beleza. Criei, então, elevei esse muro, né? Tá vendo essas linhas aqui? Essas linhas eu posso apagar, porque elas não fazem parte do modelo, é só porque essa superfície estava encostando nessa aqui, então essas linhas vieram.
Se eu apagar essa linha aqui, percebe que ela é uma aresta, o encontro entre duas superfícies aqui, que não estão no mesmo plano? Se eu apagar ela, eu apago a superfície, tá vendo? Então, essas arestas, quando tem duas superfícies que não estão no mesmo plano, a gente não pode apagar. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Já essa superfície aqui não está no mesmo plano que essa aqui, que essa. Então, essa linha eu posso apagar. Selecionei, deletei. Selecionei e deletei. Pronto. Aí agora, então, a gente vai criar esse outro muro aqui, né? A continuação. Porque, na verdade, o que vai ser? É um muro, né? E aí aqui a gente vai fazer depois a porta de entrada, o portão. E aqui a gente vai fazer o portão da garagem. Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar isso aqui como se fosse um grupo só, é um muro só, certo? Então, eu vou vir com um quadrado, vou clicar nesse ponto e vou clicar nesse outro ponto aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for fazer isso no olho, a gente tá vendo de cima, né? Eu posso correr o risco de clicar aqui em cima, ao invés de clicar lá embaixo. Aí não vai estar no mesmo nível. Então, eu tenho que clicar nesse pontinho aqui, para estar no mesmo plano e gerar essa superfície. Então, aqui eu tenho a nova superfície do muro, né? Com o Push-Pull, eu vou subir essa superfície até achar o nível do muro. Então, quando eu seleciono, por exemplo, eu passo o mouse em cima de um dos pontos que limita esse muro, ele já vai colocar ele no mesmo nível, 280. Então, achei esse ponto, vou clicar com o mouse e fechei o muro. E aí, aqui agora, a gente quer criar, isso aqui é contínuo, né? A gente tem um muro com uma altura que não está delimitado, mas a gente pode colocar uma altura de 210. Esse portão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a trena para marcar o nível desse muro. Então, aqui em relação a essa calçada aqui, a gente não subiu 20 centímetros em relação a esse nível aqui, até o nível dessa calçada. A gente subiu 20, né? A gente tem que subir mais 2,10 aqui em cima para depois criar esse portão. Então, eu vou subir com a trena 230, né? Os 20 centímetros mais os 210 centímetros do portão. Então, eu clico aqui em algum ponto que aparecer, algum ponto dessa linha aqui inferior do muro, em que ficar vermelho, né? Eu vou clicar e vou subir. Na verdade, não deu certo. Eu vou voltar. Vou clicar e vou subir 230, Enter. Não deu certo dessa vez, às vezes não dá, porque eu já tinha selecionado uma vez. Vou clicar de novo. Agora sim, tá vendo que apareceu aquela linha tracejada? Que é a linha de marcação. Vou digitar 230, Enter. Aí eu tenho, então, a altura do meu portão. Se eu clicar aqui, né, nesse ponto, até aqui eu vou ver que está 210 centímetros, que é o que a gente quer. E aí, então, eu vou fazer essa parte aqui do muro que ficou faltando, né? Aqui em cima. Então, com essa linha, percebe que a linha tracejada, ela tá junto aqui desse limite do muro? E que quando eu passo o mouse aqui com o lápis, aparece um xizinho. Vou clicar. E aí, percebe que agora esse eixo aqui fica verde? Eu quero delimitar esse ponto aqui. Eu posso travar esse eixo, para não correr o risco de fazer algo torto, né? Então, com a seta para a esquerda do teclado, eu vou clicar nela, travei. Então, eu só consigo movimentar nesse eixo. E vou clicar aqui nesse ponto. Pronto. Então, agora eu tenho duas superfícies. E essa superfície aqui eu vou unir com essa extremidade do muro. Então, eu vou pegar o Push-Pull. E aí, quando eu alcançar o limite aqui e encontrar essa bolinha verde ou azul, eu vou clicar. E aí, então, eu uni
as duas extremidades, né, do muro. E aí essa superfície aqui, como elas estão unidas, eu posso deletar com a borrachinha. Vou clicar fora do grupo. Então agora a gente tem a modelagem inicial dessa parte externa da edificação, né? O muro de entrada, calçada interna, o gramado e essa parte de alvenaria que delimita o canteiro. Vamos criar agora então o piso da calçada, o piso da garagem. Qual que é o nível desse piso, né? Se a gente for checar aqui, ele tá 5 centímetros acima do nível da calçada, né? Se o nível da calçada a gente subiu 10, agora o nível da garagem a gente vai subir 15. Então, vou clicar 2 vezes, com o botão direito, criar grupo, clico 2 vezes para ativar o grupo, e com o push-pull, eu clico na superfície, digito 15, Enter. Então, agora eu já tenho toda essa parte aqui já modelada. O restante a gente vai continuar então na próxima aula. Não se esqueçam de salvar o modelo para não perder, tá bom?